Amém? Tivemos um pequeno problema técnico, né, com o programa que nós estávamos usando, mas agora nós vamos fazer diretamente na página do Facebook. Então, sejam bem-vindos em nome de Jesus novamente e nós vamos continuar com a nossa palavra, direção divina. Avance para o seu destino. E hoje nós vamos aprender com Abraão. Nós lemos, né, Gênesis capítulo 12, do verso de 1 ao 9, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão e Deus cumpre. E Abraão é conhecido como o pai da fé, né? Porque ele obedeceu à chamada de Deus. E eu gostaria de dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus, ele tem promessas para mim e para a sua vida e que nós devemos nos agarrar nas promessas do Senhor Jesus, né? Quando o Senhor te dá uma promessa, você deve abraçar essa promessa, você deve alimentar essa promessa e você deve confiar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Seja uma promessa através da palavra de Deus, que Deus prometeu ao seu coração, seja através de um sonho que Deus te deu, ou seja através de uma revelação. Confie nas promessas de Deus, porque Ele é fiel. Assim como Ele falou e fez uma promessa na vida de Abraão, assim também Ele fez e fará também nas nossas vidas. Confie no Senhor Jesus, aquilo que Ele te prometeu. Amém, queridos? Eu gostaria de deixar uma frase de Craig, que diz assim: você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Amém? Então, nessa noite nós vamos aprender direções divinas, avance para o seu destino. Deus falou para Abraão, verso 2 de Gênesis 12: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Amém, queridos? E Abraão obedeceu a chamada do Senhor Jesus. Comece fazendo o que é necessário, então o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Essa é uma frase de Francisco de Assis. Você, querido, eu e você, nós devemos confiar nas promessas de Deus e confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a palavra é para nós começarmos. Se nós quisermos avançar para o nosso destino, nós temos que começar de onde nós estamos. Da maneira como nós estamos, com o que nós podemos, nós devemos começar e avançar confiando no nosso Deus. Amém? Então, como eu falei, nós devemos se apegar às promessas de Deus, se agarrar naquilo que Ele prometeu, porque Deus é fiel para cumprir. E nós não devemos olhar para a situação ao nosso redor, né? Mas olhar para o Senhor Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Lá, Rafael Vonde tem uma frase que diz assim: não vá para onde o caminho pode te levar. Siga antes para onde não existe caminho algum e deixe um rastro. Amém, querido? Se Deus está te mandando, obedeça. Amém? E Deus é aquele que abre portas aonde não existem portas, né? Que nós possamos confiar no Senhor, porque Ele, se você crer, Deus, Ele vai fazer um caminho vai fazer um caminho e vai abrir uma porta aonde não existe porta, aonde não existe caminho, mas para isso nós precisamos crer e confiar no nosso Deus. Amém? Então nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. A palavra de Deus tem muitas promessas para nossas vidas, para mim e para a sua vida, e nós devemos nos apegar com a palavra de Deus. Deus, Ele tem promessas para nossas vidas. E nessa noite nós estamos falando sobre Abraão. Deus chamou Abraão, um homem de Ur, lá na Mesopotâmia, uma terra onde o povo adorava a lua, o povo era pagão, adorava um falso deus chamado Nana. Mas assim o Senhor olhou e viu um homem reto, um homem, né, que era Abraão, um homem que o adoraria, um homem que tinha um coração bom. E Deus chamou Abraão, mesmo diante daquele cenário, mas ele não adorava aos falsos deuses, porque ele era um verdadeiro adorador e ele acreditava somente em Deus, no grande eu sou. Amém? E Deus encontra no meio deste povo, né? No meio de um povo pagão que adorava a deuses falsos, que adoravam a lua, né? Adorava esse deus falso lá chamado Nana. Ele encontra Abraão já de 75 anos, um homem fiel, e ele decide avançar. Abraão ouve a chamada de Deus e decide avançar para o seu destino, para aquilo que Deus tinha para a sua vida. E eu gostaria de destacar alguns princípios
né, alguns princípios da direção divina para que você possa alcançar o seu destino, para que você avance para o seu destino. Primeiro, para que você avance para o seu destino, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Amém? Lá no verso 1 diz assim, Gênesis 12 diz assim, deixa eu abrir aqui novamente a Bíblia. Abra aí, querido, Gênesis 12, de 1 ao 10. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, queridos, ele foi sensível à voz de Deus. Ele foi sensível à chamada de Deus. E Deus, ele também quer falar comigo e com você. Amém, querido? Mas nós precisamos ter a sensibilidade para que nós possamos ouvir a voz de Deus. As coisas da terra, as coisas deste mundo tentam ecoar várias vozes, várias situações, mas nós devemos nos concentrar para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Temos sensibilidade para ouvir a voz certa, que é a do Senhor Jesus. Ouvir a voz de Deus para que nós possamos ser uma melhor pessoa, para que nós possamos ser um bom cidadão, para que nós possamos, né, avançar, ser uma pessoa que vai crescer. Deus, ele é espírito e é importante que nós o adoremos. Ele quer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Nós não temos ídolos de pedra, mas nós temos um Deus que ele é pessoal, queridos, um Deus verdadeiro, um Deus que ele é relacional. Então nós devemos, para que nós possamos, né, seguir a direção divina, nós devemos ouvir a voz de Deus. E o Senhor Jesus, ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Assim como Abraão, Deus falou com Abraão, disse, Abraão, sai da tua terra. Assim também Deus ainda fala conosco através da sua palavra, através da oração, através de um relacionamento íntimo. Mas para isso nós precisamos ter sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus. Queridos, quando um filho, ele chama o seu pai, ele pode estar longe, pode estar no meio de uma multidão, mas ele vai, o pai chama ele, o filho, ele vai ouvir, porque ele conhece a voz do seu pai. O seu filho pode estar num ambiente que tem uma multidão, mas se o pai chamar, né, fulano, vem aqui, ele vai ouvir, porque ele conhece a voz do seu pai, é uma voz que ele escuta diariamente. Assim também a voz de Deus. Nós precisamos ter essa sensibilidade para ouvirmos a voz do nosso Pai, para que nós possamos pedir a direção divina dele, através da palavra, através da leitura da palavra. O Senhor vai falando conosco, através da oração. Ele vai dando, né, as respostas, vai dando sabedoria, vai dando graça, vai ministrando. E eu gostaria de compartilhar com você a leitura lá de Salmos 32, verso 8, que diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Amém, queridos? Então, o próprio Senhor Jesus é aquele que nos instrui, aquele que nos guarda, aquele que nos guia. Amém? Então o Senhor, ele quer que nós tenhamos essa intimidade com ele. Ele quer que nós possamos ouvir a sua voz. A sua fé e a sua fé precisa estar no Senhor. Precisamos ter essa sensibilidade. Então o Senhor disse a Abraão, hoje as pessoas, queridos, estão desenvolvendo muita sensibilidade emocional, mas precisamos da sensibilidade espiritual. A sensibilidade emocional pode atrapalhar o espiritual, mas a sensibilidade espiritual pode alinhar o emocional. Amém, querido? Então nós devemos ter sensibilidade espiritual, devemos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Devemos ouvir a voz de Deus e não dos ruídos que estão ao nosso redor. Sabe, querido, nós devemos estar guardando o nosso coração em Deus. E um segundo ponto, um princípio, uma direção divina para que nós possamos avançar é uma disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Lá no versículo 1 de Gênesis 12, né, Abraão, ele teve que sair, teve que deixar a sua terra. Então, o Senhor, ele quer também disponibilidade para você renunciar ao seu conforto pessoal.
E ir em direção divina é viver o seu destino profético, é confiar. Então, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai. Não existe, querido, avanço sem entrega. Nós precisamos, confiar e se entregar totalmente a Jesus. E Craig dá mais uma frase que diz assim: para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. Então, são passos que você precisa dar para você avançar. Então, tenha essa disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. A ordem de Deus é saia e vá. E um terceiro ponto, uma terceira direção divina para que você possa avançar para o seu destino é obediência em fé para arriscar através do desconhecido. Amém, queridos? O Senhor disse para Abraão: e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão creu, teve que ter fé. Amém? Então, temos que ter submissão, Como eu falei lá no início. Primeiro, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Depois, disponibilidade para que assim você avance para o seu destino. E essa orientação divina é obediência em fé para arriscar através do desconhecido. Fé, queridos, é um ponto. Obediência e fé. Temos que ter submissão. A vida cristã é uma vida de fé. São passos de fé. Por exemplo, para atravessar o Mar Vermelho, o povo teve que ter fé. Amém? Para atravessar o Mar Vermelho. Passos para pisar no Mar Vermelho. Passos de fé. Passos para pisar no Jordão. Passos de fé. Para entrar na caverna do leão, Para entrar ali, tinha que ter fé. Passos para ir em direção ao seu destino, para avançar. Se Deus está te chamando para ir, você precisa se mover de onde está. Deus te chama para viver o novo. Se Deus está te chamando, você precisa ir e se mover em direção à vontade de Deus. Amém, queridos? Um quarto ponto é a visão para enxergar além de onde você está. Você deve enxergar além de onde você está. Abraão fez isso. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha que bênção, queridos. Abraão teve que deixar muita coisa para trás para viver o legado de Deus. Abraão era um homem rico, possuía terras, possuía bens, mas ele deixou tudo quando ouviu a chamada de Deus para deixar o seu legado, para obedecer à voz de Deus. O que você tem que deixar para trás? Reflita agora neste momento o que Deus tem pedido para você deixar para trás, para que você possa avançar para o seu destino, avançar para as promessas de Deus, avançar para o novo de Deus. O que o Senhor tem pedido que você deixe para trás, que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao meu e ao seu coração. Não existe, queridos, altar sem sacrifício, não existe colheita sem semeadura. Toda pessoa que quer colher, ela precisa plantar. E não existe nenhuma jornada que não comece com o primeiro passo. O que o Espírito Santo está falando nessa noite é que nós tenhamos uma visão além de nós, onde nós estamos, que nós possamos confiar no Senhor, querido, que nós possamos se firmar nas promessas do Senhor, que nós possamos guardar o nosso coração no Senhor Jesus, assim como Abraão, e que nós possamos obedecer à voz do Senhor. Queridos, o nosso Deus, ele é um Deus fiel, um Deus de promessa, e ele está nos chamando para nós uma visão, para nós enxergarmos além de onde nós estamos. Sabe, querido, Deus, ele é bom, ele é fiel, ele é justo, e ele está do nosso lado. E nessa noite ele está falando para mim e para o seu coração. Não olhe somente para as coisas que estão acontecendo, olhe para mim, fixe os meus olhos em mim. Amém, querido? Que nós possamos fitar os nossos olhos no Senhor Jesus, colocar nossa confiança no Senhor Jesus. Amém? Para que nós possamos enxergar além de onde nós estamos. Amém? O quinto ponto, para que você possa viver essa direção divina, para que você possa avançar para o novo de Deus, avançar para o seu destino, é fé para confiar na providência de Deus. Lá no versículo 3 de
Gênesis 12 diz assim: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Amém, queridos? Então, o Senhor é aquele que vai... Nós precisamos ter fé e confiar no Senhor Jesus, sabendo que é Ele que vai trazer a providência, sabendo que é Ele que vai trazer a cura, que é Ele que vai trazer a paz, a alegria, que é Ele que vai providenciar tudo que nós precisamos, o alimento. Sabe, querido, Deus, Ele é fiel e nós devemos confiar, ter fé. Fé é ter convicção das coisas, né, que nós não podemos ver, mas nós confiamos que Deus é fiel, que Deus Ele está fazendo e que Deus Ele está se movendo na minha e na sua vida. Amém? Então nós devemos ter fé para confiar na providência e no cuidado de Deus. Querido, se Deus Ele prometeu algo na sua vida, não fique olhando para a circunstância, não fique olhando para a dor. Olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E com Ele, queridos, é vitória, com Ele é paz, com Ele é alegria. Com Ele nós temos a providência e o cuidado de Deus. E é esse Deus que nós servimos, é um Deus poderoso, um Deus que disse: eu jamais te abandonarei, eu nunca te deixarei. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, mas eu todavia não me esquecerei de ti. É esse Deus, querido, que nós servimos, é esse Deus que está perto, mesmo quando parece que não tem nada, não tem ninguém perto, mas é esse Deus que está perto. Nós devemos ter fé para confiar na providência e no cuidado de Deus, porque Ele está perto. Como eu falei lá no início, nós devemos ter sensibilidade para ouvir sua voz e nós devemos confiar que o Senhor está cuidando, está guardando cada um de nós e que Ele vai abençoar e vai trazer todas as providências. Pare de dar desculpas, avance, dê o seu passo de fé. Mesmo sem ter dinheiro ou ver algo, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? É fé para confiar na providência de Deus. Basta ter fé para dar o primeiro passo e não para concluir. Deus vai aperfeiçoar. Amém, queridos? Deus quer que nós confiamos nele de todo o nosso coração, que nós possamos dar o primeiro passo, porque é Ele quem faz. E eu gosto sempre de falar de George Miller, falando de fé, né? Eu sempre dou o mesmo exemplo, mas algo que fica muito no meu coração. Um homem de fé e que ele sempre ora a Deus e ele alimentou vários orfanatos. A chamada dele era para abrir orfanatos. É um homem de Deus que orava, ele lia muito a Bíblia e ele tinha uma consagração constante com o Senhor. Foi um herói da fé. Hoje ele está com o Senhor, foi há muitos anos atrás. George Miller, ele alimentou orfanatos, dependendo somente instantaneamente o Senhor levantava o alimento e o recurso. Sabe, querido, tudo que nós precisamos, nós podemos confiar em Deus, porque Ele trará. Ele trará o alimento, Ele trará a saúde, Ele trará a graça, Ele trará a força, porque Ele é Deus. E escolha avançar, escolha confiar neste Deus. E um sexto ponto da direção divina para que você possa avançar é: levante liderança para levar todos os seus com você. Amém? Abraão, ele levou ali Sara, o seu primo Ló, e também Deus, ele nos chama nessa noite para que nós possamos avançar para o nosso destino. Nós precisamos, ter essa liderança para levar também todos os seus conosco. Lá no verso 4 e 5 diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Eles obedeceram, ouviram a voz de Deus. E ali, o outro ponto é que nós possamos ter liderança para levar todos os seus com você. Deus quer falar comigo e com você. Deus quer fazer coisas extraordinárias através de você. A chamada de Deus é para cada um de nós. Ele quer que nós possamos ganhar a nossa família inteira para Jesus. Amém, queridos?
Ele quer usar a minha e a sua vida. Deus conta com você para salvar muitas vidas, para salvar a sua família, para salvar muitos dos seus amigos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E Deus, Ele quer que nós possamos, né, ouvir a sua chamada e levar mais vidas para o Senhor Jesus. Você pensa que todo mundo quis ir com Abraão? Provavelmente a esposa de Ló não quis ir, né? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas, mesmo assim, Abraão, ele mobilizou as pessoas para ir junto com ele. E Deus também nos chama, querido, para que eu e você possamos mudar realidades. O Senhor nos chama para que eu e você possamos levar outros a servir a Jesus. E o 7º ponto é foco para não desistir da jornada. Querido, se nós precisamos avançar, uma direção divina de Deus para nossas vidas, que Ele nos ensina através da vida de Abraão, é foco para não desistir da jornada. Lá no verso 6 diz assim: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Nessa primeira etapa da viagem, foram cerca de 800 quilômetros de sol, deserto e perigos. Siquém hoje é considerada a cidade de Nápoles, na Cisjordânia. Já pensou, queridos, Abraão caminharam ali 800 quilômetros de sol, desertos e perigos, mas ele teve foco para não desistir na sua jornada. Para que nós possamos avançar, a ordem de Deus é: não pare, nós não podemos desistir de maneira nenhuma. Não podemos desistir. Deus nunca disse que seria fácil para mim e para você, mas Ele disse que Ele estaria conosco. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Amém, queridos? Deus conosco. Quando Ele subiu, lá em Atos 2, quando Jesus ressuscitou e Ele subiu, em Atos 2 Ele mandou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Então nós não estamos só, nós temos o Espírito Santo conosco. Então, nós não podemos desistir. Avance, querido. Confie no Senhor. Foco para não desistir da sua jornada. Tenha fé. E o último ponto: gratidão pelos presentes de Deus durante a jornada. Lá no verso 7 e 8, é uma das partes que mais me impactaram nessa leitura. É porque Abraão, aonde ele chegava, na cidade que ele chegava, no local onde Deus falava com ele, ele levantava um altar ao Senhor e ele agradecia ao Senhor. Então, o 8º ponto para que nós possamos avançar é gratidão pelos presentes de Deus durante a sua jornada. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o Senhor, leia comigo Gênesis 12, do 7 ao 8, que diz assim: O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste de Aia, e construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu fiquei impactada. Aonde Abraão chegava, ele fazia um altar de adoração ao Senhor. E, queridos, o Senhor, ele nos chama também para nós termos esse coração gratos para as bênçãos que Ele tem derramado, para aquilo que Deus tem feito na nossa vida. As grandes batalhas, elas são vencidas através da oração, conquistadas por oração, amém? Para sempre, nós devemos, pare sempre para agradecer a Deus. Ele vai dar sinais que está contigo. Ele dá presença, Ele faz fazer muitas coisas na sua vida, amém? Para que nós possamos prosseguir e jamais desistir. Não desista de orar, querido. Não desista de orar pelos seus sonhos. Não desista de orar pela sua família. Não desista de orar por aquele ente ainda que não tomou a decisão ao lado de Cristo. Não desista de orar pelo seu casamento. Não desista de orar pelo Brasil. Nós estamos no meio de uma pandemia. Mas não desista, porque nós servimos um Deus que é poderoso. E a sua palavra diz que Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo do que nós pedimos ou pensamos. Então ore.
Ore, porque o Senhor, Ele está atento, Ele está perto, Ele está te esperando para ouvir a tua oração. Amém, queridos? A gratidão ela é um combustível. A gratidão e o louvor é um tanque cheio para que nós possamos continuar. Então comece a agradecer. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Que nós possamos ter esse coração grato. Deus usa pessoas, queridos, com coração grato. Deus, Ele olhou para Abraão, porque Abraão era fiel, ele não estava lá murmurando, ele estava lá sendo fiel a Deus, ele estava ali com o coração grato. E Deus está olhando para adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Ele está procurando homens e mulheres segundo o seu coração, assim como Ele olhou para Abraão e Ele fez uma promessa, Ele chamou, Ele nos chama, nós somos seus filhos, nós somos servos de Deus, Ele nos chama. E o mais importante, querido, é o nosso coração. Por isso, guarde o seu coração. Comece, dê o primeiro passo e deixe que Deus vai cuidar de todo o restante da sua jornada. Confie no Senhor. Amém? Lá em Zacarias 4:10 diz assim: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Zacarias 4:10. Queridos, o Senhor Jesus, Ele é o Deus dos pequenos começos, para que nós possamos avançar. Ele abençoa os pequenos começos e Ele quer que nós possamos dar pequenos passos para que nós possamos avançar. Comece agradecendo, comece tendo um coração grato, porque Deus, Ele vai te abençoar. O Senhor, Ele olha, querido, para aquelas irmãs que estão lavando a louça ali, né? Lavando o prato e glorificando o nome do Senhor, né? Como o irmão Lázaro cantava. Está passando pela prova, mas dando glória a Deus. Glória a Deus. E é dando glória ao Senhor que nós somos mais que vencedores. É sendo grata. A gratidão atrai o coração de Deus. Seja grato com o que o Senhor tem te dado. E não murmure por aquilo que você não tem, né? Deus está olhando para você. Se Deus tem te dado alimento, uma casa, um teto, seja grato, porque a gratidão, ela é bênção. A gratidão, ela é cura. A gratidão, ela agrada o coração de Deus. Lá em Filipenses 1:6 diz assim: aquele que vos começou a boa obra o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Deus está fazendo algo grande, querido. Você não tem que ter fé para terminar, você precisa ter fé para começar. Amém? Então, assim como Abraão, eu fiquei impactada. Onde ele chegava, ele levantava um altar de adoração ao Senhor, né? E que assim como Abraão, nós possamos levantar altar de adoração ao nosso Deus. O Senhor nos entregou uma bênção, vamos levantar um altar de adoração a esse Deus. Vamos agradecer, né? Agradecer ao Senhor. Seja fiel, querido, sobre o pouco, e sobre o muito eu te colocarei. A fidelidade, ela é testada no pouco, né? Então, que nós possamos ser fiéis no pouco, porque sobre o muito o Senhor vai te colocar. A Bíblia afirma isso. Lembre-se que do que Jesus fez. Ele pegou um jumentinho emprestado para entrar no domingo de Ramos. Não importa, querido, qual é a sua situação, não importa se você tem muito ou se tem pouco, porque o Deus que nós servimos, o nosso Jesus é um Deus humilde, e Ele ali, para entrar ali no domingo de Ramos, Ele foi lá, a sua palavra diz que Ele falou para os discípulos: vai lá e pega aquele jumentinho, né, emprestado, para que eu possa entrar. Ele não tinha, né, Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele foi humilde para nos ensinar a sermos fiéis com pouco. Não importa se a casa que você mora é alugada ou se é própria, tenha um coração grato a Deus. Não importa em qual lugar você mora, mas sabe o que é mais importante para Deus, querido? O seu coração, o seu e meu coração. Porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Então, o mais importante para Deus, Ele não olha para o tamanho da nossa casa, Ele não olha se nós temos o carro do ano, Ele olha para o nosso coração, assim como Abraão. Abraão estava lá no meio, querido, de uma cidade do povo pagão, que adorava até o sol, mas não adorava a deuses falsos. Mas Deus olhou para a vida de Abraão e viu que ele era um homem fiel e que temia ao Senhor. Então Deus fez promessa na vida dele. Então, queridos, nós possamos ter o coração gratos a esse Deus, né? Porque o Senhor, Ele não despreza. Como está o seu coração? Quanto mais satisfeito você estiver, mais bênçãos o Senhor vai derramar sobre a sua vida.
Libere louvor, queridos. O louvor, ele liberta, ele traz alegria, né? Vamos deixar a murmuração. Agradeça a Deus, querido, pelas bênçãos. Até mesmo por aquilo que você não tem, agradeça. Sabe por quê, querido? Porque eu e você, nós somos filhos amados, né? Comece a levantar louvor, a gratidão a esse Deus. Seja satisfeito com o que você tem, porque o Jeová Jireh, ele é o Deus da nossa provisão. Ele tem provisão para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso sonho. Ele traz provisão, ele traz saúde. E nós cremos, querido, que Deus, ele vai trazer muita saúde nesse tempo, né? Muitas pessoas estão enfermas e nós pedimos a Deus, né? Jeová Rafa, o Deus da cura. E nós servimos um Deus, querido, que tem todo o poder. Por isso que nós possamos colocar nossa fé no Senhor. Amém, queridos? Deus, ele quer que nós possamos avançar. Que a sua igreja, que o seu povo avance. Amém, queridos? Então, nós queremos deixar essa palavra. Avance para o seu destino. E assim como Abraão, Deus prometeu, assim na minha e na sua vida, Deus é fiel. Ele promete e ele cumpre. Então, que nós possamos ser guiados pelo Senhor com essa palavra. E eu gostaria de deixar o Salmos 32:8, que diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Esse é o nosso Deus, é Ele que vai nos guiar, Ele que vai nos instruir. Nós precisamos confiar e descansar nesse Deus. Que o Senhor que possa te abençoar, te guardar e te dê um coração, né, cheio da presença dele, nos dê, né? Todos nós precisamos muito do Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Nós queremos nessa noite perguntar se você quer tomar a decisão ao lado de Jesus, se você deseja aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você pode clicar no link aí que a Igreja de Deus está postando. Eu decido por Jesus e responda esse questionário. Nós queremos conhecer você, nós queremos andar junto com você. Amém, queridos? E eu gostaria de chamar o pastor Rogério para que possa estar orando conosco neste momento, agradecendo a Deus por a palavra dele. Amém, querido? Deus abençoe sua vida, te guarde. Aleluia, queridos, aleluia. Essa noite é noite de nós decidirmos por Jesus. Assim como Abraão, ele decidiu ouvir a voz de Deus. Assim também essa noite Deus tem falado aos nossos corações. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. E se essa noite Deus tem falado com você, se seu coração tem bradado a voz do Espírito Santo te chamando para viver, para avançar para o seu destino, para o chamado que Deus tem para a sua vida. Então você pode clicar no link, você pode colocar nos comentários: eu decido por Jesus, nós queremos caminhar com você. Nesse link tem um formulário para nós te conhecermos melhor, para nós caminharmos com Jesus e vivermos tudo o que o Senhor prepara para as nossas vidas. Se você quer tomar essa decisão, então ore comigo essa noite, em nome de Jesus. Senhor Jesus, essa noite eu te recebo em meu coração e te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dê a tua paz. Em nome de Jesus é que eu oro e decido viver contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se você fez essa oração, se você tomou essa decisão no seu coração essa noite, viva tudo que Deus tem para você. Vai ser uma alegria caminharmos juntos e vivermos os propósitos de Deus. Então, clique no link, caminhe conosco. Vamos orar, finalizando esse momento, colocando nossas vidas, nossa família, nossa nação diante da presença do Senhor. Senhor Jesus, nós colocamos cada família, cada casa diante da tua presença, cada cidade representada. Senhor Deus, que a tua graça, que o teu amor, que a consolação do Espírito Santo seja sobre cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos sobre a nação brasileira, nós oramos, Senhor Deus, sobre as nações da terra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pelo teu poder sendo derramado, a tua graça sendo alcançando vidas e vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos e declaramos, Pai, que nós viveremos tudo o que o Senhor tem para nós. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Uma ótima semana. Continue conectado nas nossas redes sociais. Você pode estar acompanhando a Igreja de Deus no Instagram, no Facebook, no YouTube, acompanhando as notícias e sendo abençoado com tudo que Deus tem para você. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Fica na paz, em nome de Jesus.